Fala pessoal, tudo bem? Mais um Vert Talks, aí trazendo assuntos tributários para vocês, com temas super relevantes, convidados super relevantes, né? Passando até o recado para vocês, a Verot, como prometido, a gente, até falei no último episódio, ano passado a gente foi muito cobrado com conteúdo, trazer os convidados especiais, né? Principalmente da parte tributária. Então esse ano a gente vai trazer uma série de novidades, além dos nossos webinários mensais, que a gente vem sempre trazendo ali temas relevantes para vocês. E agora também, pessoal, até um ponto muito importante, tem o Verity Next. A primeira semana do início do mês a gente vai trazer as novidades da plataforma. Então se atentem e é muito importante a gente passar esse recado para os nossos assinantes. O Vertinex, para quem não é assinante, é apenas assinantes da plataforma, viu, pessoal? Então, se você não é assinante, já está perdendo tempo já de conhecer nossa plataforma e se tornar assinante, que a gente vem sempre trazendo novidades aí para os nossos usuários. E hoje não tinha como não trazer um grande parceiro, uma pessoa que eu conheço bastante, Rogério. Rogério Araújo, ele é o Head of Tax da Tetra Pak e o fundador do TEWA, um grupo de tributaristas muito importante. E aí, Rogério, eu queria que até antes de qualquer, para a gente iniciar aqui, queria que você se apresentasse, falasse um pouco do início da sua carreira, como é que foi, e aí para a gente fazer esse bate-papo rapidinho. Olá a todos, obrigado Felipe, obrigado a Verot pelo convite. Né, acho que é bacana aí a proposta de vocês, né, como uma solução, uma empresa de tecnologia voltada à área tributária, fazendo uma diferenciação no mercado, né? A tecnologia vai ser, e já é há algum tempo, né, o que vai fazer toda a diferença, né, nas empresas e principalmente na tributação. Falar um pouco da minha carreira, acho que vou precisar de uns 2 podcasts aqui, Eu porque imaginei. são 30 e poucos anos já na área tributária, mas não, para não cansar a audiência, né? Sou um profissional da área tributária desde sempre, desde que eu me recordo, eu estou dentro da área tributária. Legal. Comecei a minha vida como menor aprendiz numa empresa multinacional grande, Philips do Brasil, isso lá em Guarulhos, onde eu tive a oportunidade de, logo muito cedo, de ser convidado ali a separar documentações, notas fiscais. E Trabalho bem gostoso. aí não sei, alguém notou que eu tinha alguma, né, jeito para coisa, gostava daquilo, né? E de lá para cá minha vida evoluiu. Então eu passei por todas as fases dentro de uma empresa, né? Sempre fui de empresas, né? Nunca trabalhei em escritório. Minha vida sempre foi em multinacionais, Legal. onde eu vivenciei todas as fases de um profissional nessa área, desde assistente, analista júnior, pleno, sênior, coordenação, supervisão, Legal. gerência até agora com cargo, né, de Head of Tax da Tetra Pak. Passei por várias empresas, né, essas empresas foram grandes escolas para mim, né, GE, para mim eu posso mencionar como uma das escolas de liderança, escolas de que ensinam processos. Passei pela IBM um bom tempo também, Capgemini, uma empresa também muito focada em processos. Anteriormente passei por uma empresa, né, de commodity agrícola muito forte, de expansão e exportação de café, onde eu tive Legal. a oportunidade também de expandir meu horizonte para um universo mais de tributação internacional. Então eu fui muito afortunado, eu passei por grandes empresas, tive grandes líderes que me ajudaram, né, a ter essa direção na minha carreira. Legal. E tudo com muito esforço, né, e dedicação, porque a área é uma área que é muito interessante, é uma área que sempre me gerou muita oportunidade, né? Eu estou todos esses anos trabalhando e continuo encontrando valor no que eu faço, porque Legal. realmente é uma área na qual qualquer profissional que se dedique, né, que queira crescer, que queira ter sucesso, é uma área promissora e vai continuar sendo pelos próximos anos, né? Com certeza, com certeza. Até com os desafios da reforma tributária, é uma área que eu vejo que sempre tem expansão, sempre vai ter oportunidade, sempre. O pessoal tem muito medo hoje, né, de falar assim, como é que o tributário com a reforma, né? Como é que eu vou ficar prestador de serviço de recuperação tributária ou de projetos tributários, como é que vai ser com a reforma? Eu vejo que só vai ter oportunidade para os próximos anos. Perfeito, né? Se você pensar no curto prazo, curto prazo que eu estou falando, nos próximos 10 anos, né? Tô Uhum. nem jogando o início da reforma. Você vai ter todo o aspecto da gestão do tributo corrente, né? Do que a gente está vivendo hoje.
além da própria apuração corrente, você ainda vai ter todo o litígio que isso vai gerar Sim, nos sim. próximos anos, né? Mesmo que se encerre. E também a adoção de um novo sistema, né? Que como a gente está vendo em alguns meios de comunicação, até essa semana, já tem gerado controvérsias, disputas e algumas ações de inconstitucionalidade, né? Em Uhum. algum determinado ponto. Quer dizer, controvérsia não vai faltar. Eu acredito que a gente vai evoluir para um imposto muito mais press the button, né? Vai ser muito Uhum. mais apuração muito mais simples, Perfeito. é, por o próprio governo já capturar a informação direta, né, Uhum. das fontes, ter o sistema de split payment, que vai ser muito importante para isso, mas nada vai fazer com que não se tenha necessidade de um profissional na área tributária. Provavelmente haverá uma grande redução nos trabalhos de execução, Uhum. né, os trabalhos rotineiros, trabalhos que não agregam valor e que, querendo ou não, as pessoas acabam se desmotivando, né, em fazer trabalho repetitivo e vai ter trabalhos muito mais de adição de valor, né? Uhum. Então eu vejo isso. Vai ter muita oportunidade, Com certeza. vai ser uma transformação muito grande. A gente vai viver períodos de transição que vai exigir tanto a experiência dos profissionais mais antigos, né, como também a cabeça para adaptação para o novo. E para quem está chegando agora, é uma oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade. Eu não acredito que é o que muitos falam, né, que a área tributária vai acabar porque vai ser tudo eletrônico e não. Até porque a gente tem experiências de outros países que têm um modelo mais simples, né, de imposto sobre o consumo. E a gente vê que todas as empresas precisam, né, de profissionais qualificados dentro da área Com tributária, certeza. porque o governo é especialista em criar complexidade, criar compliance, e isso é da natureza dele, nunca vai acabar. Nunca, Normal, nunca né? vai acabar, exatamente. Ah, que legal. E até iniciando já nosso bate-papo, e amarrando esse tema, como eu falei, você foi o fundador do TELA, né? E eu faço parte do grupo, é um grupo super importante, eu vejo que é um grupo que a gente discute muito assunto técnico de tributário lá, eu acho que é um grupo essencial para quem trabalha na área tributária, para ser honesto, na minha opinião, a opinião do Felipe, tá? Eu queria que você falasse um pouco do grupo, para quem não conhece, e também e aí a curiosidade minha, tá? Você foi o fundador do grupo, né? Da onde você tirou a ideia de formar aquele grupo? Que hoje a gente. Hoje, bom, se eu falar um número, a gente tem mais de 1.000, muito mais de 1.000 5 tributários. mil, 5.200 e alguma coisa. A gente tem 5.000 É, tributaristas lá, né? sim. Então, e é um grupo muito importante. Queria que você falasse um pouco mais dele. O Theo, ele não nasceu com essa pretensão de virar, né, essa referência dentro do mundo profissional. Na verdade, eu acho que o Theo nasceu de uma coisa que é muito característica de nós, profissionais da área tributária, que é essa vocação que a gente tem de conversar, de trocar ideias, de entender como um colega está fazendo um determinado procedimento em outra empresa. E essa conexão, para mim, ela é muito peculiar da área tributária. Uhum. Você pode até ver outros grupos de finanças, grupos distintos, você não vê essa mesma conexão. Não sei se porque a área te faz sofrer muito e o sofrimento une as pessoas, né? Mas eu vejo que é peculiar dessa área. O que aconteceu comigo é que, como eu passei por muitas empresas, né? Eu passei por 11 empresas durante a minha carreira. E eu sempre tive essa facilidade de manter o network, manter o contato com as pessoas com quem eu trabalhei. E a gente tinha essa facilidade de ligar para o outro, pedir uma informação, como você está fazendo na empresa, ou mudou essa lei, como você vai aplicar. E era interessante que a gente gostava de fazer isso, às vezes por e-mail, por telefone, não tinha nem a ideia de chamar de TELA, né? E com o advento do WhatsApp, falou, vamos criar o nosso grupo. O que a gente fazia normalmente, ligar, passar e-mail, a gente passa a trocar aqui. E aí eles começaram a falar, mas pode ter uma pessoa que gostaria de entrar no grupo, ele conhece mais que a gente, e não era difícil de encontrar, a gente que É. conhecesse mais que a gente, né? E isso ajudava muito no enriquecimento dos debates, né? E aí o Theo acabou crescendo dessa forma, ele cresce organicamente. Sempre tem gente que fala, ó, tem uma pessoa interessada em participar, sempre por indicação. Nunca abri o link para entrar sem nenhuma referência, né? Então, sempre por indicação. E isso faz com que a pessoa se sinta também conectada, se sinta recebida e entenda o ambiente que é de colaboração, né? De ajuda mútua, de troca de informações.
de muito network, Uhum. onde vai gerar não só oportunidades de aumentar o conhecimento, mas de compartilhar boas práticas, principalmente na gestão Com tributária. certeza. Então, tudo isso faz com que as pessoas vejam valor nessa iniciativa, né? E na medida que ela foi crescendo, eu também fui vendo as necessidades das pessoas também terem mais proximidade. Uhum. Porque como o grupo foi formado por pessoas que se conheciam, então era natural a gente se tratar sem nenhuma formalidade, Uhum. porque nos conhecíamos, né? Sim, sim. Mas como o grupo vai crescendo, vem mais gente que não nos conhece, né? Então você precisava criar um ambiente que desse a oportunidade a essa pessoa nova entrar, participar de algumas confraternizações, alguns encontros, para que ela se sentisse mais confortável, ela conseguisse também abrir o coração, colocar ali Uhum. as perguntas que ela quer As colocar. dores que ela Porque no tem. começo muitas pessoas têm vergonha. Ah, se eu perguntar isso aqui, o que vão achar de mim, né? Aham. E aí, de repente, ela percebe que a dúvida dela é a dúvida de milhares de pessoas Sim. que estão ali, todo mundo tem a mesma dúvida. Então, é que surgiu essa ideia de ampliar o grupo para grupos de confraternização, grupos onde as pessoas fazem ali as suas atividades físicas e postam e tentam gerar uma conexão e combinar ali treinos, os grupos de happy hour, né, para os eventos. Principalmente também o grupo, né, de oportunidades e vagas também que tem sido, não só para a área tributária, mas para a área de finanças, controladoria Uhum. e jurídica, tem sido uma referência também na recolocação desses profissionais, né? Inclusive teve uma nova ferramenta que a gente implementou, né, com a parceria com uma empresa, onde a gente tem lá o link, né, do portal da empregabilidade, que aí facilita a seleção desses profissionais, né? Para os colegas que estão assistindo a gente, depois a gente pode disponibilizar o link também. Fiquem à vontade para cadastrar os currículos de vocês, Ah, que né? legal. Que isso faz gerar uma massa de dados boa, né? E que várias empresas, headhunters, recrutadores terão acesso. Então, foi criando isso. O Theo vai criando essa ecossistema Uhum. naturalmente e eu sou o facilitador. Eu sou ali que tenho as políticas, Uhum. manter o grupo em ordem. Graças a Deus a gente não vê nenhum tipo É. de confusão. Às vezes sai uma faísca ou outra, né? Principalmente em épocas mais Turbulentas. turbulentas de eleição e tudo mais, mas tem sido uma evolução constante de quem participa, né? Uhum. Ver o quanto também os próprios profissionais veem líderes de techs, head de techs, como que eles Uhum. se portam, respondem perguntas, fazem perguntas. Isso também serve como uma referência de como profissionais devem se portar no mercado, né? Show. Eu faço parte. Bom, você sabe, né? Eu faço parte do grupo e eu acho muito relevante. Além de fazer parte, a gente tem muitos escritórios que utilizam a Verity também que fazem parte do grupo. E é um grupo que eu sempre recomendo. A gente tem. A Verity, a gente sempre está sempre próximo dos escritórios. Então a gente quer ter sempre uma relação muito próxima, porque a gente gosta de escutá-los, né? Entender as dores para atendê-lo, né? Uhum. Tecnologia é isso, né? E a gente fala, né? A Verity vai sofrendo mutações, né? Ainda mais com reforma tributária, você tem que cada vez ficar próximo. E esse network que o Theo proporciona, principalmente esse contato, essa facilidade de você conseguir conversar com alguém, entender, escutar a dor da pessoa, é muito importante. E essa facilidade também de você não ser julgado, vamos dizer assim, né? Que você poder tirar uma dúvida com pessoas mais experientes, compartilhar. Não é aquele. E é legal do Theo, a minha opinião, a ideologia, porque assim. Existem várias empresas, vários escritórios jurídicos de contabilidade, e ali não é um ambiente que um é rival do outro. Imagina, ali é Uhum. totalmente ao contrário. Acaba um escritório ajudando o outro, às vezes com Perfeito. conteúdos. Então Uhum. eu acho um ambiente assim essencial hoje em dia, porque hoje em dia tributário é isso, né? Uhum. A gente tem que estar muito próximo do nosso colega tributário, do nosso Uhum. psicólogo Uhum. também, porque não adianta falar que tributário você não fica maluco também, porque você Sim. fica. Mas. Mas isso é importante mesmo. Inclusive, muitos escritórios, eles relatam isso para mim, que eles usam as fontes de discussão do TEL para, inclusive, direcionar onde eles devem ter uma área de atuação mais forte, ou onde eles devem investir mais tempo em conhecimento para que consigam suportar essas demandas das empresas. Isso é muito bacana, cara. E as oportunidades acabam surgindo de forma orgânica, na medida que esses escritórios, ou os próprios colegas têm participação, têm respostas, os caras Hum, viram uma referência
dentro do grupo, né? Em termos de certeza. conhecimento, em termos de confiança, né? Com Em certeza. determinados assuntos, né? Com certeza. E até hoje em dia vocês têm diversas ações, como você mesmo disse, vocês têm a frente de recolocação no mercado, que, na minha opinião, aquilo é sensacional, porque vocês ajudam os membros a se recolocarem no mercado. Tem de ações sociais, né? Tem do próprio TEL, tem de eventos, né? Que você tem um grupo só de eventos, onde cada um traz lá é, dentro do grupo, lá são eventos sempre voltados para o tributário, lógico, né? Sim. E também tem o grupo do TEL de tirar dúvidas. Então, acabou gerando uma comunidade. Tirando Uhum. que vocês também têm a revista mensal, né? O Teo Post, né? O TEL Post. Graças ao esforço, à perseverança do nosso amigo Fábio Santana. Ah, é? Fábio Santana é um cara fantástico. Ele que é É, praticamente o idealizador. ele que idealizou. É o idealizador. Então ele também tem esse mesmo viés de gostar de ler notícia, de separar artigos, que é uma coisa que eu gosto muito também. E, e ele já capitaneia isso há já uns 6 anos já, quase. Nossa, e é muito legal o TEL Post. Ele é um cara fantástico. Ele tem mantido bem vivo aí, atrás de entrevistadores. Então, tem sido uma peça-chave mantendo essa consistência de ter o nosso jornal Sempre mensal. ativo, né? É, E são sempre temas muito novos. Então, eu acredito que essa jornada do Theo, eu que estou acompanhando o grupo já faz um tempo, já estou no grupo, né? Isso desde. Nossa, eu estou no grupo também faz muitos anos. Agora eu tô parando para refletir um pouco. Eu estou no grupo porque eu estou no grupo. Nossa, se eu falar qualquer data vai estar errado, mas faz muito tempo que eu estou no grupo. E eu vejo essa evolução, né? E até fazendo uma pergunta, para esse ano, você está pensando em algo novo, algo de que tudo bem, já tem uma comunidade lá no grupo, não tem como falar, né? uhum. Mas tem algo novo, algo que vocês querem inovar, algo que vocês já estão pensando, falar assim, ah, Felipe, eu tô com uma ideia para esse ano, algo que você possa compartilhar, dar um spoiler pra gente? O Theo, oficialmente como Theo, ele completou 10 anos esse mês agora, Eu né? fiquei pensando, falei assim, nossa, eu acho que eu tô no grupo faz uns 6 anos. Tem gente bastante tempo lá. É muito legal ver muita gente que desenvolveu amizade só depois do grupo ali. Gente que é amigo de sangue, praticamente, né? Eu sempre penso o que a gente pode inovar, o que a gente pode trazer de diferente né, pro nosso público, para os nossos membros, né? E uma coisa que eu quero evitar é ter overlap de mesma coisa, né? Perfeito. Hoje você tem uma demanda tão grande de profissionais excelentes, de referências de outras instituições que estão fazendo trabalhos muito bacanas em termos de fórum, painéis e eventos, que eu vejo que se eu for criar alguma coisa nesse sentido, vai ser mais overlap. Já é uma demanda muito grande, né, por eventos durante o ano, então é até difícil mesmo que muitos de nós, profissionais de empresa, consigam se organizar para participar de tudo, né? Uhum. E aí me fez refletir que eu quero manter a essência nossa. A essência nossa, na verdade, é viver num ambiente sem muita formalidade, Perfeito. mas que com regras, sem formalidade e com regras, e criar os eventos de forma orgânica. Vão aparecendo as oportunidades, um momento de confraternização, um ponto específico, uma nova ideia. A gente está aberto para que isso entre. Não pense em nada, né? Eu estava comentando um pouco antes de podcast. A gente pensou bastante nisso no podcast, né? Com a geração de conteúdo, mas já existe tantos bons podcasts, né? Pegar o exemplo do meu amigo Augusto Flores, né? Entre outros podcasts, já é o estado da arte no mercado. Sim. Então, eu não vejo, a não ser que a ideia seja uma ideia totalmente Não. mais Fora da curva, fora, né, desse contexto, né? Eu acho que poderia adicionar valor. Fora isso, acho que seria mais do mesmo. Então, não temos ainda de fazer nada inovador. Pensamos assim na festa de 10 anos, alguma coisa que a gente vai preparar isso, né? Aham. Falaram até em festa de gala. Mas para mim, sem vaidade, eu acho que o mais bacana mesmo é ver todos bem ali congregados, buscando seus objetivos, a gente ajudando o máximo de pessoas que a gente conseguir ajudar ali em diversos fóruns, né? Principalmente esse de recolocação, né? E eu acompanho muitos colegas aí que passaram por fases difíceis de recolocação e o grupo, eles confessam que o grupo para eles foi assim,
onde eles puderam se apoiar no momento em que muitos lugares fecharam as portas, né? Que legal. Então, eu acho que tá fazendo o papel para qual a gente nasceu, né? Pode surgir outras coisas? Pode. Eu posso mudar de ideia daqui a algum tempo, surgir uma nova ideia, mas eu não tenho nenhuma outra ambição do que manter a nossa essência, que é a simplicidade. Perfeito, perfeito. E eu acho que é o principal valor hoje em dia, né? Bom, bem legal, bem legal. Bom, recado para vocês. Até para só concluir, desculpa te interromper, é que o TEL é uma organização sem fins Ah, lucrativos. Então, todos os que estão lá, inclusive do meu conselho, né, eles estão lá voluntariamente. Então, cada um contribui com o tempo que tem para as atividades, inclusive o Fábio também nas atividades do TEL Post. Então, outras ambições também exigiriam que a gente criasse uma estrutura, tivesse sim. custos e tudo mais. E isso acaba também puxando para outra coisa. Às vezes eu tenho muito receio de virar muito comercial, então Sim, tá eu certo. deixo essa forma natural e simples da forma que nasceu. Você conseguiu reunir 5 mil pessoas que amam o Tributário, ainda você conseguiu reunir pessoas do seu lado que se dedicam e querem ajudar outras pessoas no tributário, Isso como é a... bacana, né, cara? É uma ideia, assim, fantástica. E é gente boa atraindo gente boa. Isso que é legal. Eu vejo isso, eu vejo pela evolução, vejo pela troca de ideia. É o que é bom, é o que a gente está falando aqui. Sem nenhum julgamento, você pode expor sua opinião, falar com pessoas, tirar suas dúvidas e todo mundo está lá pronto para isso. Às vezes você manda uma pergunta, um, dois, três, quatro começam a te responder. Você vê que o que está mais disponível, não, peraí, deixa eu entender seu caso melhor, fala mais detalhes. E eu acho muito legal isso. Bacana. E é importante isso. Uhum. E até falando um pouco agora de Tetra Pak, vamos falar de multinacional, que os nossos usuários, né, como a gente lida com escritórios tanto de jurídicos, né, a Verot a gente tem, você sabe, a gente tem tanto na nossa base escritórios jurídicos, como escritórios de contabilidade, como consultores tributários, né, a Verot sendo uma ferramenta que dá essa munição para os escritórios, né, que traz os cálculos, né, tanto de reforma tributária, de levantamento de crédito e tudo mais. Então a gente fez algumas perguntas para eles e eles mandaram para a gente. Uhum. E uma que eu achei bem bacana, que também é um interessante meu, como que hoje uma multinacional está se preparando para a reforma tributária? Como é Uhum. que hoje vocês estão pensando como multinacional, como empresa? Perfeito. Falando de Tetra Pak e também compartilhando um pouco do que eu acompanho com os outros colegas, né? A maioria das grandes empresas está se preparando de uma forma a estruturar um comitê de reforma tributária dentro das empresas. Esse comitê tem a intenção, primeiro, de trazer e nivelar o conhecimento na organização como um todo e trazer todos para perto, porque a consciência dessa reforma tributária é que ela é uma reforma que vai impactar todas as áreas de negócio. Então, primeiro, nivelar conhecimento, explicar o que é reforma tributária para a área de business, em geral, quais são os próximos passos, entender do business o quanto isso vai impactar, já conhecendo, inclusive pode até usar a ferramenta Verity para entender qual vai ser o resultado dessa simulação, né, Uhum. da potencial impacto que você vai ter com a adoção da reforma tributária. Então, você já consegue construir cenários. Então, as empresas estão se estruturando dessa forma. Trazer conhecimento, nivelar conhecimento, porque hoje saem notícias em valor econômico, em todos os meios. Isso pode trazer um certo pânico para dentro das empresas, de Uhum. aquela sensação, não, nós estamos atrasados, nós não estamos fazendo nada, né? Não, mostra o cronograma, né, de implementação e os possíveis impactos e quem são os principais stakeholders que devem ser acionados dentro de uma empresa, né? Começando com a área de propriedade de vendas, área comercial, entender se o cliente vai ser impactado, como vai ser impactado, área de compras, como que vai impactar a área de compras, né, os nossos fornecedores, qual é o tipo de fornecedor que a gente tem, né, se vai ter algum tipo de distinção no crédito que a gente vai tomar e se isso vai mudar a forma como a gente vai fazer isso. Tesouraria, Uhum. muito impactada. Chama para falar do split payment, potencial impacto em necessidade de caixa, possível necessidade de caixa, que a empresa vai ter uma realidade, né? Quantos a pagar, quantos a receber, para entender como é que fica ali o fluxo financeiro, né? Porque todo o sistema de split payment vai depender do momento que o fornecedor, né, recebe, já faz Uhum. a retenção, você tem o crédito.
Estou chamando de retenção aqui. A mesma coisa acontece quando o nosso cliente paga, né? Então, são várias áreas, cadastro, sistemas, né? Principalmente sistemas. Se o sistema já está preparado para essa mudança, não creio que tenha nenhum sistema ainda preparado para isso, né? Uhum. Até porque ainda carece, né, de legislação complementares para falar das tabelas que vão ser alteradas, quais obrigações e etc, né? Mas é importante entender quem são os principais fornecedores ali de soluções fiscais, ou se a solução fiscal que está na sua empresa, ela contratualmente já tem a responsabilidade de fazer todos os ajustes necessários para a reforma tributária, discussões de novas soluções, motor de cálculo, outras coisas que possam facilitar uma transição no qual você vai conviver um bom período ainda com o sistema antigo, mas tendo que lidar com cálculos do sistema novo. Quanto o SAP, o quanto o Oracle, outros sistemas ERPs vão estar aderentes a isso, então um motor de cálculo ele pode também funcionar. Então são muitas discussões, além da própria discussão com o headquarter, né, trazer ali para ele o que vai acontecer, quais são os potenciais riscos e benefícios dessas mudanças. Então, tudo isso gera um ambiente em que a comunicação ela é essencial, né, e o acompanhamento das leis, né? Por isso que o TEL é importante, acompanhar o que está acontecendo, o que as empresas estão fazendo, novas legislações, adaptações que têm que ser feitas, para que compassadamente as empresas consigam vislumbrar ali o quanto de gasto elas vão ter, se vai ter que investir, contratar novas pessoas, como eu vi algumas empresas contratando novos recursos, novos recursos, né, para cuidar do imposto antigo, né, dos tributos antigos, e dedicar o time existente à reforma tributária, até para dar mais fôlego para quem já está na empresa, né? Então, outras empresas estão pensando em fazer um outsourcing, então já transfere, né, apurações antigas, como PIS/COFINS, ICMS, para um outsourcing, e se dedica a equipe interna se dedica ao IBS e à CBS, né? Então, são várias discussões. Isso vai depender também do tamanho da empresa, qual é a capilaridade que ela tem no Brasil, se tem muitos regimes especiais espalhados por todo o país. Então, tudo isso vai gerar demandas distintas pelo perfil de cada companhia, de cada empresa no Brasil. Perfeito. E é engraçado, né, Rogério, como essa reforma não é uma reforma simples, não é algo... Existe hoje PIS/COFINS e vai virar CBS, o ICMS vai virar ISS, vai virar o IBS, e só é uma trocada de imposto e tá tudo certo. Não, ela é uma reforma que ela impacta todas as áreas da empresa, né? Então ela vai desde a área tributária, como a gente está falando de uma troca de impostos, mas vai afetar a área de vendas, formação de preço, custo, contratual, igual você falou, passar a informação para a empresa no exterior, né? Fazer a logística sua, igual você mencionou também, regime especial. Agora o imposto vai ser o imposto hoje é por origem, vai passar a ser por destino. Será que, faz sentido? Então, são várias análises que a gente vê que hoje em dia os heads de techs hoje de grandes multinacionais já estão preparando o time dele, porque ele não pode deixar para pensar nisso lá em 2033 ou em 2027, quando caiu o PIS e COFINS, né? Verdade. Ele já tem que se preparar agora para tentar mensurar o impacto para já se preparar, né? Perfeito. E principalmente as empresas ainda empresas de pequeno ou médio porte, eu vejo que também eu acho que tem que pensar nisso, olhar as multinacionais como uma referência e se planejar também. Até porque muitas delas, se estiverem enquadradas no Simples, né, outros regimes, podem sofrer bastante, dependendo qual é a cadeia dela de valor, né? Se ela é para B2B, né? Se é para B2C. Com certeza. Pode até forçá-las a sair do Simples, né? Com certeza. Se tiver. Então, são coisas que realmente precisam ser colocadas na mesa e buscar sempre aí um amparo técnico, né? Dos assessores jurídicos e financeiros para desenhar bem isso, já conseguir colocar isso no forecast para não ter surpresas agradáveis, né? Com certeza, com certeza. E aí, até amarrando nesse assunto de trazer pessoas, trazer opiniões de pessoas, né? Trazer externos. Hoje, como você vê, pensando um fornecedor externo, e você frente lá da Tetra Pak, né? Como é que você
quando você vai contratar um fornecedor tributário, né, um trabalho tributário, alguma coisa, você fala assim, não, eu vou escolher um fornecedor externo, igual você mencionou, um outsourcing aí para me terceirizar. O que que você espera escutar? O que que você espera escutar daquele fornecedor? O que que você espera que ele tenha? Porque eu imagino a responsabilidade que você que passa pela sua cabeça quando você contrata um fornecedor, né? Principalmente tributário, porque não é um fornecedor que vai lidar com temas fáceis, né? Tenha com toda a complexidade. Então, que você falasse, pô, mas o que você espera quando você contrata um externo, né? O que você espera receber de proposta? O que você espera que ele fale de tecnologia? Fala mais um pouco dessa parte. Perfeito. Eu acho que até para os nossos colegas que são de outros escritórios também, eu acho que é uma dica importante. Quando a gente fala de uma proposta para uma multinacional, a maioria dos casos, a multinacional está ligada muito aos procedimentos globais, Uhum. onde às vezes há pouca flexibilidade para você contratar assessores externos fora de um range de recomendação. A gente Uhum. pode estar ligado a Big Four, Big Five, Big Six, ou alguns outros escritórios que também têm exposição internacional. Então, só por aí já é uma linha mais difícil de entrar. E aí você imagina que você já tem também um excelente suporte dessas grandes corporações na tua empresa. Mas há a possibilidade, sempre há a chance, sim, de contratar novos players, que conhecem bem o mercado, que conhecem bem como funciona o dinamismo, né? E que às vezes essas Big Four, essas grandes prestadores de serviços não estejam tão ali na linha de frente, né? Uhum. Tem que ser assertivo. Eu não posso chegar, né? Alguém, Rogério, queria agendar uma reunião contigo, quero te apresentar aqui o escritório, e chega lá, você me traz uma lista de teses que os próprios escritórios que me assessoram já debatemos, cansamos de debater e não há nenhuma novidade. Uhum. Então, cabe um trabalho de casa mesmo, de entender ali qual que é o perfil dessa empresa, o que realmente ela pode ter de diferente, o que eu possa trazer isso. E principalmente, eu acho que o acesso hoje, o assédio através das redes está muito grande. E isso para mim é uma coisa que queima de cara para mim qualquer escritório. Muita mensagem no LinkedIn, tentando vender proposta. Muita mensagem bypass direto nos e-mails. Então manda direto para o diretor financeiro, manda direto para o CEO da empresa, né? E para que o CEO desça para o Aham. head de Ele tax. mira lá em cima e vai Isso. municiando. E aí, logicamente, eles acabam, em alguns casos, fazendo o forward para o head de tax. Eu já falo, olha, tem cabimento isso aí, esse tipo de assédio e tudo mais. Então, não usar esses meios. Qual é o meio, então? Como é que eu consigo entrar numa grande empresa? Networking. Networking, participe dos eventos. Tente conhecer as pessoas, onde elas estão. Isso vai investir o quê? Lógico, vai investir energia, vai investir tempo seu. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa olhar ali qual que é a necessidade daquela empresa, o que você pode trazer de agregar valor. Porque senão a tua mensagem, o teu e-mail vai se perder nos 100 e-mails que eu recebo numa semana desses prestadores. E não tem como responder. Por mais que eu tente ser educado, se eu parar ali para responder todo mundo, não dá tempo. Não tem como responder. Então é ser assertivo, conhecer bem, se dedicar, fazer ali o network necessário, saber que é uma empresa grande, multinacional, ela já tem ali por baixo, né, os grandes players. Sim. Então o que eu posso trazer de diferente que esses caras grandão ainda não trouxeram? Eu ser bem assertivo. E evitar esses bypasses, porque qualquer head de tax fica louco com isso. Não, eu imagino. E É, vocês são muito. Eu acredito que vocês devem ser muito abordados em LinkedIn, porque a pessoa filtra lá no LinkedIn, sei lá, tax, líder de tax. Aí ele pega e faz aquelas mensagens automáticas e sai mandando para todo mundo, sim. né? A- Essa semana, posso mostrar, tem umas 10. Não dá pra ler. E às vezes nem faz sentido, né, o que ele Não, tá oferecendo. Igual você falou, você olha e você fala assim, meu, não faz sentido nenhum o que tá falando, né? Não, e algumas coisas são, sim, para quem está numa multinacional, não são coisas de praxe que a gente já discute há anos. Qual a novidade, né, do que está falando? Né? Então realmente acaba, essa é a recomendação. Uhum. É mais trabalhoso, não funciona, pode até ser que, né, em outras empresas mais de médio porte, né, mas, né, acaba funcionando muito bem esse approach, Uhum. mas para multinacional e mesmo para médio porte eu não recomendaria, né? Tenta construir um relacionamento.
Tenta trazer ali, ao invés de eu já querer vender um serviço, deixa eu compartilhar um mailing com informativos tributários para essa empresa, diferenciados, talvez até customizados para essa empresa. Uhum. A pessoa fala, pô, legal, os caras se esforçaram aqui para ver olha, realmente, esse aqui não tinha acompanhado, tá fazendo diferença, né? Então, é uma forma de você conseguir se diferenciar dos demais, porque o mercado está bem agressivo, né? Uhum. Tá bem agressivo, então quem está aí batalhando, né, para conseguir entrar em uma empresa é muito difícil, porque assim, é um bombardeio de novos escritórios atrás dessa informação, né? Eu Atrás imagino. desses novos. Então, é cirúrgico, tem que fazer esse trabalho de campo. E aí dá trabalho, né? Porque você tá no LinkedIn, você tá ali atrás do Exato. computador, é muito fácil você ficar disparando e-mail. Que nem você falou, às vezes só troca o nome da pessoa E vai e o embora. corpo do e-mail, a gente já vê, de cara você vê que é isso, né? Então Exato. não tem credibilidade alguma, né? E quem tá na área tributária, ele quer contratar a gente com o quê? Com reputação, com credibilidade, com referência, né? Não vai pegar alguém do LinkedIn e falar, nem conheço esse escritório, né? Vou trazer aqui, né? Como é que ele vai me representar se eu tiver que trazer essa tese aqui pro meu corporate, né? Então são coisas que quem é head tax, né? O pessoal às vezes pode, o escritório pode achar assim, pô, os caras são muito, né? Não atende a gente. Não, tem toda essa complexidade, não é? E se a gente for atender todo mundo, a gente não faz outra coisa. Com certeza, com certeza. Mas muitos escritórios que eu não conhecia, né? Fora dos grandes players, eles tiveram esse approach. Velvet foi uma delas, né? Para mencionar algumas, outros colegas também, de ter essa coisa muito mais assertiva, bem direcionada. E funciona bem. Funciona bem. É a forma Então, que eu recomendo para ter essa penetração, né? o network é muito importante hoje em dia, né? Acho que hoje em dia o pessoal tá muito tá muito acomodado. Essa é a grande verdade. Tá muito acomodado. É muito fácil ele ficar atrás da cadeira, que nem você falou, né? Mandando mensagem, ele consegue pelo LinkedIn, ou ele consegue por esses sistemas que descobrem o e-mail automaticamente da pessoa, e sair mandando e-mail e esperar que aquilo vai dar um resultado, ou vai esperar um bom contato. E não E funciona eu tava assim. falando isso só de escritório, mas eu tô falando de qualquer relação em geral, né? Exato. Hoje eu tô bem empregado, gosto da empresa que eu trabalho, né? Pode acontecer alguma coisa, preciso procurar no mercado. Ah, Sim. é nesse momento que eu vou fazer network? Não, network se constrói agora, todo mundo já sabe quem você é. Você quer se movimentar? Já vira referência. Então, para tudo isso funciona, né? E a gente tem instituições muito, né, que atuam muito e ajudam muito no network. A gente pega o IBF de Campinas, né? Uhum. Que é bem atuante aqui, né? Vocês conhecem bem. Participem desses grupos. O próprio CRC, né? Exato. Então, há como fazer isso, mas o problema é que demanda, né? Demanda energia, tempo. Tempo. Esse programa não é fácil na nossa rotina, Sim. mas a gente está num mundo que é tão digital, mas é imprescindível você ter esse contato para desenvolver essa coisa a mais, né? Exato. Não ficar ali atrás do digital. Exato. E com reforma, eu vejo que vai ser um caminho ótimo para a pessoa pegar esse tempo para fazer um network. Porque hoje eu percebo que as pessoas. Tá todo mundo carente com a reforma tributária, tá todo Sim, mundo carente de informação, tá sim. todo mundo querendo, né, Uhum. conversar, querer saber sua opinião. Por exemplo, o que que você acha de tal artigo que saiu? Poxa, você acha que o split vai funcionar aqui no Brasil? Então hoje tá muito fácil você se envolver numa conversa com alguém, né? E eu vejo que tá todo mundo agora, é o que a gente vem sempre falando, tá todo mundo agora voltando para largada. É verdade, é. Nivelou todo mundo. Nivelou todo mundo, Sim. porque todo mundo tá na Uhum. mesma base de Sim. conhecimento, né? Óbvio, Uhum. quem tem cabelo branco já sabe as dores lá, Sim. já sabe, fala assim, não, o Brasil é assim que funciona. É verdade. Mas tá todo mundo na mesma largada. E eu vejo que esse network hoje é muito importante, é igual você mencionou. Principalmente você, nem você falou, poxa, vou fazer network depois não faz sentido, né? Já perdeu o time do negócio, né? E até falando nisso, falando de profissionais, até hoje falando de reforma, né, especificamente, hoje um profissional network, o que que você acha que é essencial, né? O network a gente já está batendo aqui, mas conteúdo educacional, tecnologia, suporte, é, saber o que está falando, procurar estudar. O que que você entende hoje como profissional tributário
Tem que ter, principalmente você que já teve toda essa, já passou por N empresas, né? Uhum. O que que você vê hoje em dia que você fala assim, cara, isso desde a minha época você tem que correr atrás, não é coisa que é nova, é coisa que eu há 10 anos, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás eu já fazia, que não mudou nada. O que que você Uhum. vê? Eu acho que eu vejo a curiosidade, ter interesse em estudar, porque é uma área que demanda muito, e ela muda toda hora. Não é como qualquer outra área corporativa, né? Uhum. A área tributária tem um dinamismo muito grande, né? Você pega outras áreas, tesouraria, contabilidade, né? A gente até teve uma mudança substancial na contabilidade em 2007, com o IFRS e tudo mais, e subsequentes, né, alterações, mas a área tributária, de longe, é a área que toda hora acontece coisas novas e também aumentou o nível de complexidade e sofisticação, né? Hoje o profissional tributário ele tem capacidade, brasileiro, ele consegue tranquilamente, né, se tiver os skills necessários, né, ser um líder da região, né, como colegas que eu tenho que são líderes globais de empresas multinacionais. Então, curiosidade, energia, energia, né, isso, né, interesse naquilo, tem que gostar. Ah, dá para gostar da área tributária? Pô, eu falo para você, eu gosto, né, eu respiro isso, Uhum. eu penso nisso, eu já abro um valor econômico, procuro notícia, ver o que está acontecendo no mercado. Visão de risco, importante. Olhar sempre o que está acontecendo na organização. Peraí, isso aqui é. Como é que a gente consegue minimizar o risco? Como é que eu consigo antecipar né, não antecipar esse problema, conseguir ajustar ele antes de uma fiscalização? Principalmente visão de risco, visão de cash flow, fluxo de caixa. Né? Não é simplesmente ir lá e fazer a guia, né? Peraí, qual o impacto disso? Uhum. O que eu estou passando de impostos está seguindo o fluxo desejado, as variações têm explicações. Então, é uma área muito rica. A gente não Sim, está nem falando só de ler, né? Porque ler faz parte já no nosso dia a dia, né? sim. Mas tem isso. É, interesse, curiosidade, né? Agora a tecnologia cada vez mais, né? E a gente vamos falar, a gente está falando de transfer pricing, a gente está falando de reforma tributária, mas transfer pricing, que entrou em vigor desde o ano passado, Perfeito. né? Você está vendo mais profissionais voltados para a área de engenharia e economia do que contadores, Uhum. né? São mais aspectos econômicos, então é um novo mundo, muitas oportunidades. Então é isso, é uma área que você quer investir, sabe que não vai ter rotina, né? Uhum. Não vai ter rotina, você vai ser constantemente desafiado a entender o que está acontecendo, a aprender coisas novas, o que é bom, Uhum. motiva, né? Motiva, você não tem uma atividade que acaba te enfadonha, né? Uhum. Exato. E que te traz conhecimento, te traz essa visão de um negócio, do negócio, diferente de outras áreas. A área tributária, eu posso afirmar, é uma das poucas áreas que tem uma visão geral de negócio. Ela conhece a empresa como um todo. E isso pode fazer com que esse profissional da área migre para uma cadeira de diretor financeiro, de CFO, em outras áreas, pelo conhecimento que ele detém extraído dentro da área tributária. As informações, às vezes muita gente, a gente não realiza o tanto de informação que a gente recebe, o quanto eu trabalho com aquelas informações e o quanto aquilo explica o que acontece dentro de uma empresa. Eu sei de tudo: fornecedores, insumos, processos produtivos, consumos de estoque, vendas, para quem eu vendo, para quem, quais são os regimes, se tem redução, se não tem redução, né? Se eu exporto, Uhum. quais são os impostos que eu posso recuperar com o processo de drawback, Ex- de customs. É um mundo gigante, né? Então, e de muita oportunidade e muito valorizado no mercado. E ainda Exato. carente de bons profissionais. Exatamente. E com a reforma a gente está vendo isso, né? Com a reforma a gente está vendo que quem é do tributário agora está refletindo em todas as áreas, né? É o Uhum, que a gente estava falando, vai refletir em uhum. tudo. E realmente isso que eu ia te perguntar, hoje a nossa área, ela é muito carente, né? De profissionais. É bem carente. Bem carente. É só ver o volume de vagas que são publicadas todos os dias no LinkedIn. Muita gente não consegue contratar, né? Algumas reclamações de que a exigência, a barra está muito alta e etc, etc. Em alguns casos concordo, até pelo salário oferecido. Mas tem muita gente também que senta, né, na sua carreira e não pensa no próximo passo, né? Investimento no idioma, que é importante. Essencial. Quantos anos a gente vem falando disso, né?
investir em idioma, investir em outras habilidades além da área tributária, como você se comunicar melhor, como você traduzir para o business de forma simples o que acontece no dia a dia da área tributária, né? Uhum. São habilidades, gestão de equipe, liderança. Então são muitas coisas que estão além do aspecto técnico que eu preciso, né? Se eu não tenho nato lá da minha natureza ter esse tipo de empreendimento, eu preciso investir e aprender. E é possível aprender para que você seja um profissional completo. E às vezes o que falta é isso. Hein? Às vezes você encontra um técnico muito bom, mas o cara destrói a equipe. Às vezes eu prefiro contratar alguém que não é tão bom tecnicamente, mas vou treinar, mas porque o perfil é a pessoa engajada, né? Mostrou ali, né, atitude. Vamos investir. Isso, a maioria das vezes dá certo. E é importante isso, né? Como que, de novo, o relacionamento, né? É essencial hoje em dia, né? Principalmente nas áreas. Eu acho muito Não, e interessante isso. relacionamento porque tudo é relacionamento, né? Exato. Precisa de alguma indicação para uma posição? Conhece alguém? A pessoa sempre vai recomendar as pessoas ali que têm um alto grau, né, de reputação, né, de credibilidade. E isso ajuda bastante. Então você também constrói sua reputação, Exato. né? As pessoas te conhecem, sabem quem você é, com quem você se relaciona. É nesse meio que você consegue ascender na carreira. Com certeza. E relacionamento é tudo, né? A- por exemplo, aqui a gente teve a ideia do Verity Talks, de trazer um podcast, porque os nossos usuários sempre cobram, né? Conteúdo, webinar e tudo mais, e a gente tem se organizado, tem atendido a demanda, porque, né, tem o software que a gente tem que se atualizar constantemente, senão a gente não entrega o novo para os profissionais, então a gente tem o nosso time totalmente dedicado, a gente sabe, sempre tenta atualizar, mas quando a gente pensou no podcast ou no webinar, a gente sempre pensa assim, poxa, quem eu vou chamar? Então, por isso que você tem que ter uma boa relação, né? Você fala assim, poxa, eu vou trazer alguém que a gente confia, que a gente sabe, conhece o trabalho, conhece a carreira e vai ser um bate-papo legal. Então, isso tudo é relacionamento, isso Uhum. tudo é conexão, É verdade. né? É verdade. Então, eu acho que hoje em dia é um fator essencial, assim, para nossa carreira. É, sempre foi e agora mais ainda, né? Porque muita gente está se escondendo, né, no mundo virtual. E acho que é suficiente, às vezes, mandar um WhatsApp, mandar um. Facilita a comunicação, Sim, é uma ferramenta muito boa, mas nada, né, vai prescindir esse contato, né? com certeza. É um facilitador, igual você disse, É né? um facilitador, exatamente. É. Bom, Rogério, a gente está próximo ao final, próximo do encerramento. Eu queria falar com você que ia disponibilizar esse tempinho aqui para você passar algum recado, para você passar algum conselho para o pessoal que está escutando. A gente tem diversos níveis de assinantes ou de pessoas que estão acompanhando nosso podcast aí, que talvez não sejam assinantes, mas eu queria que você deixar esse tempo livre aí para você passar algum recado, passar o convite do Theo para o pessoal que queira, né, entrar, conhecer e fica aberto aí. Ah, obrigado, Felipe. Agradecer, né, a Verot pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa, muito bacana, a estrutura de podcast, o formato, bem descontraído, isso ajuda bastante a deixar o entrevistado, né, o participante, mais à vontade. E acho que o conselho já falei bastante, né? Então, investir em treinamento, né? Eu sou professor também de instituições de ensino, né? De pós-graduação, onde onde a gente foca muito ali, você comentou, né, no começo da BSSP, né, uma das instituições, a gente foca muito ali na prática, no dia a dia, são profissionais da área tributária trazendo o que acontece ali no dia a dia, e isso dá uma visão muito grande para os alunos de como é o mundo corporativo, de como eles têm que agir em determinadas situações, né? Então, investir em conhecimento, investir em network, ter participação mais ativa, né? Demanda, dá trabalho, sim. A gente acaba num dia exaustivo. A primeira coisa que eu quero fazer é chegar em casa, né? Sentar no sofá. Ah, mas pô, porque uma vez por mês eu não consigo me organizar para ir em tal evento, para ir em tal, né? Eu sei que alguns colegas devem ter mais complexidade de sair, por exemplo, em hora de trabalho e participar de alguns eventos. Mas se for possível, faça isso. E chegar nesses eventos, tentem conversar com as pessoas, né?
se apresentar, tentar entender ali a dinâmica, né, de outros profissionais. Isso ajuda bastante. E falar que a área tributária ainda vai demandar muito, por muitos anos. Eu vou me aposentar, ainda vou ver muitas. Meu filho está com 16 anos agora. Às vezes eu brinco com ele que você não vai estudar contabilidade, né? Tirar o CRC? Aham. Não E sei, não ele fica. quer seguir? Não sei, ele tá pensando. Ah, Às vezes ele fala, eu gosto do que você faz. Fala assim, não tenho certeza se você gosta ainda, mas também não tenho nada contra, porque eu vejo oportunidade muito grande. É uma área que quem conhece contabilidade deveria fazer contabilidade independente de atuar na área, porque Sim, a contabilidade é a língua dos negócios. Então, se você tem conhecimento de contabilidade, você consegue atuar em qualquer área da empresa com e certeza. você consegue atuar para você mesmo, entender como funciona ali toda a dinâmica, né, das demonstrações financeiras, entender, inclusive, para efeito de investimentos, né? Com certeza. Então, investir, né, continuar investindo no aprendizado e imprescindível o idioma, gente. Não tem jeito. Não tem jeito, cada vez mais é exigido isso com certo grau, né, dependendo da vaga, um certo grau de proficiência. Mas o que eu aprendi durante a minha carreira é tenta falar, começa a falar, né? Tenta se expor mais. Isso vai te trazer um aprendizado muito grande, uma tranquilidade e fazer com que você cresça na carreira, né? Teria muitas outras coisas, né? Mas eu acho que essas são as principais aí, amigo. Não, com certeza, E eu concordo, eu sou contador também, o pessoal até às vezes pergunta, Felipe, você é advogado ou contador, né? O pessoal acha que eu Uhum. sou advogado. Não, eu sou contador, gente, sou contador nossa, faz muito tempo que eu tenho meu CRC Sim. e é uma área que eu sempre gostei também, sempre tive muito orgulho e eu concordo com você que esses conselhos que você deu é essencial e são muito ricos, né? Para quem Uhum. estiver escutando, para quem tiver que puder seguir eles, né? Porque a gente percebe exatamente como você falou. A movimentação hoje do mercado está cada vez mais exigindo isso, né? Um idioma, uma busca de conteúdo, um relacionamento, como a gente falou o podcast inteiro. Então, novamente, e até falar que eu queria agradecer essa presença. Eu sei que tá Imagina que é isso. super corrido, tá super, né? Imagina a agenda ali. Agradeço pela disponibilidade, pelo tempo aqui Que é dedicado isso. pra gente. Uhum. E vamos se falando e o que pode contar com a Verity no que for necessário, viu? Maravilha, maravilha, Felipe. Obrigado. Aí depois na edição, se vocês quiserem colocar o link para conhecer melhor o Theo, eu vou disponibilizar. Vocês podem colocar na Perfeito. edição do próprio vídeo para ter acesso. Com certeza, com certeza. O pessoal, vou falar pro pessoal do marketing me ajudar nessa parte. Bom, Rogério, então, muito obrigado, agradeço a todos que estavam assistindo, que estavam ouvindo a gente, e até logo, pessoal. Até mais.